Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro programa de Frente com Elas. Eu sou a Fernanda Moranza. E eu sou a Fernanda Pucci. Hoje estamos aqui no nosso primeiro programa para entrevistar o Pedro Viçoso. O Pedro estudou Direito e ele é técnico em segurança do trabalho. E veio aqui hoje nos falar um pouquinho sobre segurança nas escolas. Ele é técnico, né, senhor Pedro? Segurança nas escolas, um tema importantíssimo e que pode ser definido como a continuação dos lares em todo o Brasil. Primeiramente, gratidão a Deus, gratidão à direção dessa emissora e estamos aqui para tecer comentários construtivos, falando dos riscos de acidentes ou invasões para que esses fatos aí não venham se tornar aí em acidente. E tema muito relevante, porque estamos prestes a iniciar o ano letivo e segurança nas escolas é um tema extremamente sério e que depende muito da atenção e da concentração dos pais, né, seu Pedro? Exatamente, envolve transporte, envolve o perímetro da escola, segurança interna, como que estão esses alunos, a limpeza em todo o ambiente de trabalho, como proceder, por exemplo, durante temporais, tá protegendo esses alunos de consequências aí dessas tempestades. Seu Pedro, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o transporte dessas crianças para a escola? Vamos começar a falar de fora para dentro? Exatamente. O transporte muitíssimo importante, você lembrou, porque tem que ter autorização do governo municipal. Esse carro tem que estar impecável, revisado na parte mecânica, elétrica, pneus, muito importante. E também o motorista, ele tem que ter a credencial, tem que ter um curso de especialização, que é ministrado também aí através dos órgãos municipais. Então é muito importante. E essas revisões periódicas da parte mecânica. Eu trago uma experiência comigo no tempo da ferrovia, construção de ferrovia, que durante a locação das máquinas ou caminhões, eu exigia das empresas o comprovante dessas manutenções. Por exemplo, a autoelétrica tal, manutenção, fez o que nesse veículo, trocou freios, trocou pastilha, como diz, tem documento? Então tá, seu Pedro, então os pais, antes de fechar o contrato com qualquer van ou antes de colocar seu filho dentro da van, eles precisam pedir o quê para o motorista? Pedir a credencial, pedir primeiro a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, se a categoria está certa. Qual a categoria, seu Pedro? Categoria D, normalmente, né? Mas junto com o curso. Então é importante que os pais venham ver os pré-requisitos que são exigidos aí para os motoristas. Exame médico também. A gente, só pegando o gancho, como diz, eu tenho acompanhado na mídia e todos acompanham, a quantidade de acidentes de trânsito que tem acontecido por motivo de mal súbito do motorista. Então estão alegando aí que o motorista passou mal. Bom, não precisamos dizer quem, citar nomes, mas aí essas anormalidades na questão da saúde vai pegar no exame médico. O médico vai estar aí fazendo toda aquela entrevista e está checando a saúde desse motorista. Tá, eu como mãe, então, eu posso pedir para todo motorista... Você pode pedir... Me passar tudo isso para eu poder assinar um contrato com ele. Para poder assinar. Você pode até ver... Importante, viu, gente? Muito importante. Muito importante. A senhora que está assistindo, o senhor, o vovô, a vovó, né? Os pais, está exigindo todos esses comprovantes. Até a cópia da nota fiscal, que ele falou que trocou
pastilhas de freio, fez toda a parte de suspensão, tá? O que tem ocorrido também é veículos que eles começam a descer, freio com defeito, né? Descem desgovernados e aí acaba causando sérios danos. Então imagina você com seus filhos, você vai querer paz no trânsito, paz nas escolas. Então a escola é uma extensão de seus lares e tem que ter paz para o aluno aí ter rendimento escolar. Nossa, muito importância. importante. Muito importante isso mesmo. Então, paizinhos, antes de fechar contrato, assinar, fique atento a essas dicas, porque o nosso bem maior está sendo locomovido para o ambiente escolar. Então, precisamos começar a segurança neste local, nessa transição. E também, Fernanda, é importante ligar para os pais. Normalmente, os pais têm aí uma rede de amigos, pais de alunos, também para saber, olha, eu vou contratar a empresa tal, motorista tal, o que você me diz? Ele já transporta seus filhos? Sim. Então, uma referência importante, associado à documentação. Exato. Toda a documentação. Isso aí vocês vão ver, os pais vão ver aí, perante aí a internet, está lá muito bem explicado. Seu Pedro, vamos lá. E para a acolhida desses alunos na escola? O que é importante hoje em termos de segurança? Vamos já falar da saída do aluno de casa, né? Os pais devem fiscalizar as mochilas dos seus filhos na saída, antes de sair de suas casas, para saber o que ele está levando. Porque hoje, com os videogames, com muitas cenas violentas, pode esses alunos, esses filhos aí menores, adolescentes, eu falo isso porque eu tenho também netos de 8, 9, 13 anos e podem estar vendo aí esses videogames violentos e dependendo da criação cristã, ele pode estar pegando uma faca, estar colocando na mochila. Isso porque fantasiando aquele personagem que ele joga constantemente lá no videogame. Então, você vai evitar um problema no início, na fonte, antes daquele menino partir. Porque ele já vem armazenando na ideia dele cenas de heroísmo. Você vai, então, retirar aquele objeto cortante daquela mochila. Então, gente, paizinho, mãezinha, vamos prestar atenção, abre a mochila dos filhos, olha dentro, vê se tem alguma coisa ali que pode machucar o coleguinha. Às vezes ele pega um canivete, esconde, presta atenção. É muito importante observar isso em casa, antes dele entrar na van ou antes dele chegar no colégio. Aí, complementando a sua pergunta e afirmação, a questão da chegada na escola, né? A chegada na escola tem que ser assistida, uma chegada assistida. Então, se escapar, como diz assim o bom termo, um objeto cortante na mochila, a escola tem que detectar lá esse objeto cortante e para ser retirado da mochila, anotar o nome do aluno. Tem aluno que às vezes pega até arma de fogo, né? O pai tem aquela licença para caçar, que hoje está em moda, e pode causar lá sérios acidentes. A gente diria, a dito de sugestão, até aquele detector de metal. Existe aquele túnel para se passar as mochilas e existe tipo bastão. Então, o que a escola adotar melhor. Lembrando que esse programa de vocês, é um prazer estar aqui, e que todas as nossas sugestões são extremamente construtivas. A gente quer que a paz permaneça nos ambientes escolares de todo o Brasil. Importante também, ressaltando a importância agora, né? Começando o ano letivo, a importância da prevenção. Os professores estão ali, começar um trabalho já agora no início sobre a prevenção, a orientação a esses alunos, o perigo que isso pode causar ao outro. Uma orientação nessa primeira reunião de pais, desse acolhimento, reforçando aos pais esse cuidado, porque a gente teve vários
problemas, né, que foi relatado na mídia em relação à segurança nas escolas. Então, fortalecer através da prevenção e da orientação, né, seu Pedro? Tem um princípio muito bom que da parte de segurança do trabalho, de onde eu sou oriundo, tem minha vida pautada na área de segurança, desde os idos de 1979. Foi logo após que saiu aí a Lei de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, a segurança do trabalho, ela analisa os riscos de local e riscos de operação, porque é exatamente daí que surgem os acidentes. Mas as falhas humanas ocupam hoje tanto transporte, na escola, segurança no lazer, ocupa aí 80%, 90%. As maiores causas de acidente aí são falhas humanas. Então está aí a necessidade desse policiamento, dessa assistência e não se calar para mudar aí o comportamento dessas crianças. E essas crianças também, elas estão na escola, mas quando elas chegam com algum objeto diferenciado, elas costumam comentar com o coleguinha, né? Olha, hoje eu trouxe isso, hoje eu trouxe aquilo. Como é que faz para ter essa abertura do aluno contar para a direção que o coleguinha está com uma faca? E garantir sigilo, né? Tem que fazer reuniões com esses alunos e garantir sigilo. Muitíssimo importante essa sua ação. Interessante também seria as escolas promover um representante de sala, muito eleito importante pelas crianças, né? Os alunos elegem um representante, porque as crianças geralmente eles têm afinidade e eles têm confiança sempre no coleguinha. E eles escolhendo esse representante, fica mais perto para eles poderem também levar alguma demanda, alguma situação que eles estão vivenciando. Exato. E isso aí, esse representante tem um contato direto com a coordenação da escola. Outro ponto também, o investimento, né, da municipalidade, do Estado, do poder público, em promover cursos de capacitação para essa equipe de professores. Na questão de primeiros socorros, na questão de orientação com a defesa civil, de fazer uma palestra sobre perigos, né, sobre cuidado, sobre empatia. Exato. Isso é muito importante. Orientar os alunos no comportamento dentro das escolas, proibindo-as de correr entre os corredores, escadas, porque o risco de queda é iminente. Não subir no vaso sanitário, porque uma louça daquela, aquilo é tipo louça, né? Os vasos, se quebrar, vai causar aí ferimentos sérios, com danos aí pro resto da vida. E isso é muito sério, porque essa molecada, eles gostam de desafios, como o senhor disse, né? Eles olham na internet, tem os jogos de desafio, né? Ah, quero ver se você faz isso, e fica aquela loucura no celular, e eles querem reproduzir na escola. Só que eles têm que ter a consciência que isso é muito sério, porque o meu limite chega quando começa o limite, o direito do outro, né? Questão de colocar taxinha na cadeira para o amigo sentar, jogar papel higiênico, não é? Jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário. Então, são questões que a gente tem que orientar, porque você vai trazer um dano tanto para o patrimônio público, quanto um problema para o bem emocional e físico desse amigo, desse coleguinha. Aproveitando também a discussão, gostaria, né, Fer, da gente falar um pouquinho sobre esses traumas emocionais, que essas brincadeiras de mau gosto pode ocasionar, né? O famoso bullying, né? Que a gente tem visto tanto e acontecido tanta coisa com relação a isso. Exato. Bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Então, muito importante os pais, juntamente com os professores, tá captando essas manifestações de bullying logo no início, para ser combatido, para ser corrigido. E deve-se fazer reuniões com os alunos da importância que deve tratar seus colegas com amor, com a afeição, com afetividade, com uma certa empatia. Muitíssimo importante. E isso é muito sério, porque às vezes cada criança, cada um de nós temos uma personalidade, não é? Eu tenho 2 filhos, cada um é de um jeito, parece que cada um nasceu de uma mãe diferente. Então cada um recebe a informação de uma certa forma, não é? Às vezes um fala, não ligo, dou risada, levo na brincadeira, o outro não.
o outro é mais quieto, ele vai acreditando naquilo que está sendo falado, que ele é, ou ele é gordo, ou ele Exato. parece com tal pessoa de um desenho engraçado. Então isso é muito sério, e a sensibilidade que esse professor também tem que ter, e esse pai, né, Fer, para poder trabalhar isso nessa questão do bullying. E a forma também com que a família encara isso, né? Eu recentemente tive um problema com meu filho e eu não brinquei com o problema. Eu fiz com que ele encarasse de frente. E pra mim foi a melhor coisa. Eu tive resultados fantásticos. E eu vou ter que contar, gente. Eu vou ter que contar que às vezes eu falo que a gente romantiza muito. Hoje nós estamos vivendo uma geração de muito romantismo, muito mimimi. Eu não posso falar porque vai traumatizar, não é? Mas eu falo que a nossa geração, a geração do senhor, seu Pedro, é uma geração forte. Forte, é? eu sou do Porque tempo. nós não tínhamos muito mimimi. Nossa mãe chegava em casa, reclamava, nossa mãe, se vier de novo, vai ser corrigido. É verdade. Não é verdade? E há pouco tempo, eu vou contar, Fer, porque eu achei o máximo. Toca o telefone, nós duas no carro indo atender uma ocorrência. O marido da Fer liga, Fer, o Fernandinho chegou aqui em casa, tá bem chateado, tá quieto, tá sentido. Aí a Fer pega e fala, chama ele no telefone. Vou contar. Aí a Fernanda pega o telefone. Ô, Fernandinho, o que aconteceu, filho? Mãe, eu tô muito chateado porque na escola me chamaram de gordo. E gordo pra cá, gordo pra cá. A Fernanda parou o telefone, pegou o telefone e falou, você é o quê? Você é magro? Não, você é gordo. Você quer ser magro? Você faça um regime, para de comer besteira, come na hora certa. Eu falei, eu fiquei assim, chocada, porque é uma geração que a gente tá vivendo que não pode, né? Eu falei, Fer do céu. Mas eu falo que assim, choca, porque a gente, né, tá vivendo uma geração muito Nutella, não pode falar. Mas o que ela relata disso? O resumo disso foi que ele foi para academia todos os dias da semana, está numa dieta regradíssima, já perdeu mais de 10 quilos e está super equilibrado. Quer dizer, ao invés de eu vitimizá-lo, não. Eu coloquei ele no quadradinho dele e falei, filho, estimulou para prática de exercício. A mudança tem que ser dele, não é dos outros. Os outros não vão parar de falar, mas ele pode mudar. É uma coisa que tem que partir dele. E ele fez. Pra mim foi excelente o resultado. E não é nem a questão da estética, né, Fer? A gente fala que a gente tem que ter uma saúde estética, dele. que tem que mostrar que você... Não, é a questão da saúde, né? Muitíssimo importante. Nós falávamos de comportamento, o bullying, o resultado, a consequência do bullying pode ser aí a evasão escolar. Exato. O aluno vai se isolar e ele vai falar para os pais, não, eu não quero mais ir para aquela escola. Mas por quê? Está acontecendo bullying. Então aí, tem que ter um diálogo estreito e aí, com a professora. Exato. E aí a gente entra numa outra discussão, né? Nós, enquanto pais, eu, enquanto educadora, 32 anos na educação. O que eu sinto, assim, enquanto professora, que a gente acolhe bastante esses casos. Quanto mais os pais valorizam também certos comportamentos que as crianças trazem, ou vitimizam, colocando essas crianças na cadeira da vítima, essas crianças sempre não vão estar conseguindo lidar com os problemas. Porque lidar com conflito tem que ter coragem. Tem que ter. Tem que ter coragem, tem que ter posicionamento. Então, quanto mais essa mãe, olha, aconteceu isso, filho, eu vou tirar você da escola, aconteceu isso, filho, eu vou mudar você de sala, aconteceu isso, filho, eu vou lá brigar com a professora, eu vou brigar com a diretora. Então, você está aumentando e dando um empoderamento para essa criança acreditar que realmente ela é a vítima da sociedade, ela é coitadinha. Agora, reverter isso, encorajar essa criança para lidar com esses conflitos, isso é um desafio. É um desafio. É um desafio que os pais precisam também tomar. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Mas é possível. Você vai, juntamente com as professoras, diretoras, você vai, como dizem, encorajar esse garoto para encarar positivamente, mudar comportamento, resgatar o amor, tá certo? Perante os seus colegas. Então há tempo de resolver a situação. É muito importante esse diálogo. A empatia, né? Eu acho que, eu falo sempre, a frase de cabeceira de qualquer pessoa tem que ser empatia, né? Porque se colocar no lugar do próximo não é fácil, mas
vale muito a pena. Tem que estar aí, como diz, funcionando aquele caderninho, né? Como é que está meu filho? Seu filho está assim, assim. A professora vai estar passando informações e os pais também dando aquela abertura. Seu Pedro, uma outra pergunta, mudando um pouquinho, mas voltando para a segurança das escolas, né, em relação ao prédio. Nas escolas particulares, existe aqueles PCO, PMCO, aquelas regrinhas que tem que ter de segurança do funcionário, né? E também do aluno. Os PPRAs, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Medicina do trabalho e tudo mais. Eu sei que na municipalidade a gente tem a medicina do trabalho. Como que funciona isso dentro das escolas públicas? Tem que ser tratado juntamente com a direção. No que tange a prevenção, a proteção à saúde, tem que ter todos os detalhes, como é que está a saúde daqueles garotos, a parte de saúde mesmo, né? E qualquer anormalidade tem que ser corrigida. Que geralmente na matrícula a secretaria faz, né? Uma ficha de saúde do aluno. Na contratação também dos funcionários, a ficha de saúde dos funcionários. Agora, em relação ao prédio. Ao prédio, muito importante, começar da limpeza dos banheiros, vasos sanitários, usar realmente produtos que faz a desinfecção, não só perfuma, porque ao uso desses alunos, ao contato com esses vasos que não tem uma limpeza perfeita, pode adquirir aí doenças infecto-contagiosas. Até porque nós passamos pelo Covid, né? Exato. Eu acho que isso deixou uma mensagem imensa para todos nós. Então a limpeza tem que ser impecável. Tá muito importante. Produtos autênticos ali. E ensinar a garotada também procedimentos aí de higiene. E como se comportar no vaso sanitário, a destinação dos resíduos, papéis. Muito importante. Não, isso é importante porque assim, a gente viveu a questão do Covid, a gente viveu a questão da violência nas escolas, de invasão dentro do prédio escolar. E naquele momento houve uma mobilização. E isso a gente às vezes tem esse costume de que passou o problema e eu caio novamente no comodismo. Agora estou seguro. E é importante não cair nisso, né, seu Pedro? Continuar, no que tange aí, complementando sua pergunta aí, a questão do prédio. Manutenções devem ser feitas não só de pintura, mas janelas, escadas, partes de muro ou alambrados. Como é que está a iluminação à noite? Porque as escolas também comportam alunos à noite, funcionam à noite, né? Então, as rondas noturnas, sim, tudo visando aí inibir a entrada de transeuntes, a prática de vandalismo, porque eles não ficam só satisfeitos com o que leva, né, normalmente. Então, fazem vandalismo, infelizmente. E tem também a questão das drogas, né, nas portas das escolas. Aliás, a gente poderia até dar um recado aí pros vândalos. Seu filho pode estar precisando aí e vem talvez a estudar nessa escola que você vai estar aí cometendo aí esses atos de vandalismo, destruindo computadores, destruindo aí equipamentos importantes nessas escolas. Lembrem bem disso. Seus filhos poderão estudar nessas escolas e tem que ser tratado aí com o devido respeito e amor. Aliás, as escolas podem ser aí a continuação dos lares para o aprendizado. Muitas vezes sim, muitas vezes são, né? Os professores são muitas vezes aquele que acolhe, né? Às vezes na perda de um ente querido. Eu falo que a escola acaba sendo um segundo lar, né? Onde o aluno tem muito vínculo com os colegas e com o professor. Eu falo que na minha época o professor era... A gente endeusava o professor, né? Tudo que o professor falava. Sim. Às vezes minha mãe falava, falava para a professora, fala porque ela só ouve você. Então, a questão da importância da imagem desse professor, que eu tenho um enorme respeito por eles. São guerreiros, são
criativos. Eu falo que professor dá nota em pingo d'água, eles resolvem qualquer problema. Não existe problema que não pode ser resolvido. E o aí, professor, ele... Dentro disso, tem uma questão que eu acho fundamental, que eu acho que talvez resuma tudo aqui, não menos importante, talvez até mais importante, é como que a escola consegue fazer esse entrosamento escola, aluno e família. Tá aí, eu acho que é uma das questões mais importantes. O que o senhor nos fala? O que o senhor nos diz? Construir uma verdadeira ponte de diálogo aí, sustentável, para estarem preparados. A escola tem que estar preparada, pais preparados e com o diálogo permanente para combater antes qualquer anormalidade de bullying, de comportamento suspeito, a parte de uso de drogas lícitas e drogas ilícitas. Hoje é uma grande ameaça. Fer, isso que você coloca é um grande desafio mesmo. É um grande desafio porque trazer hoje os pais para dentro da escola é difícil. Porque nós vivemos num mundo muito agitado, né? Então os pais trabalham, as mulheres, horária, né? As mulheres hoje, elas estão ocupando um espaço na sociedade diferente do que tinha no passado. Então elas também têm que sair para trabalhar para complementar a renda. E às vezes essa terceirização desta criança, muitas vezes é jogada para dentro da escola. Aliás, as professoras muitas vezes ficam no papel de pais, né? Exato. Muitas vezes os pais, confiando demais nas professoras, jogam essa carga de responsabilidade que seria deles, dos pais, em cima dos professores. E os professores fazem o que podem. Aliás, queremos aproveitar essa pausa aí e para uma salva de palmas aí a todos os professores do Brasil, merecedores, que eles se esforçam o máximo para, além da matéria didática ali, tá também fazendo esse lado, essa empatia junto aos alunos e junto com os pais, né? Tem muitos professores muito comprometidos aí nas nossas escolas. É isso mesmo. Eu acho que nós poderíamos, então, agora, batermos mesmo palma para esses professores tão maravilhosos que a gente tem, tão guerreiros. Exatamente. E o seu Pedro tem também mais uma homenagem linda a fazer, né? Uma homenagem, não, é um clamor. Que haja paz nas escolas, né? Eu tenho comigo aqui a bandeira branca para que nós ergamos juntos e declaramos paz para as escolas de todo o Brasil. Não só aqui de Sumaré e circunvizinhos, mas paz para as escolas de todo o Brasil. E tá aqui, certo? De frente com elas, nós gostaríamos de desejar, aproveitando aqui o encerramento, desejar um excelente ano letivo a todos os gestores, diretores, orientadores, coordenadores, professores, cozinheiras, funcionários, inspetores, alunos, pais. Que a escola, esse ano, seja um ano de bênção e que vocês, pais, possam acolher, possam ser parceiros da escola, a escola parceiros dos pais, porque tudo começa com o diálogo, com empatia, com amor e com paz. Com paz. Vamos aqui erguer junto, empunha junto com a minha mão aqui, que haja paz em todas as escolas aí do Brasil. Palmas aí para todas as escolas do Brasil. Paz, Deus abençoe a todos. Amor e empatia. Bom, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam em mais um De Frente com Elas. Até a próxima e obrigada, seu Pedro. Gratidão a Deus, gratidão à direção dessa emissora. Eu saúdo a todos com a paz de Deus.